Bom dia, senhor secretário. Agradeço o convite para o Tribunal de Contas, né? Senhor prefeito de Olambra, prefeito de Socorro, né? Secretária de Turismo de Olambra, cumprimento os demais aqui e agradeço. Falar por último, tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque já falaram quase tudo que o tribunal iria dizer, então o que se percebe é que vamos repetir para fazermos o correto. Como meus antecessores disseram, ninguém está aqui querendo que se devolva dinheiro. Na verdade, a gente quer que o dinheiro seja aplicado naquilo que foi proposto, né? O que dificulta a vida às prestações de contas é quando o projeto ou não é bem feito, o convênio não é bem confeccionado e você não consegue medir a eficiência do gasto e muitas vezes o dinheiro nem é efetivamente gasto naquilo, né? Então, basicamente, o que eu trouxe para vocês, eu vou repetir muito do que já disseram, né? Convênios, o DAD só pode passar dinheiro para as prefeituras por meio de convênio. Não tem outra possibilidade, porque a legislação pede, vai repassar esse valor por meio de convênio. Convênio está na lei de licitações desde 1993. Então, também não tem muito segredo. Então, basicamente, eu grifei alguns itens de maior relevância, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? No primeiro slide, como já dito, celebração de convênio depende de uma prévia aprovação de um plano de trabalho, de um projeto bem definido. Se não começar desse jeito, não tem convênio que vai resolver a questão. E quem que deve propor o plano de trabalho? É a prefeitura, né? O prefeito aqui de Socorro já mencionou. Vocês têm até dezembro para apresentar esse plano de trabalho, esse projeto, e o ano que vem é o último ano de mandato, né? E esse ano nem era e poucos apresentaram, né? Então, o que tem que ter nesse plano, no mínimo? E quais são as nossas dificuldades? A identificação do objeto, quer dizer, o objeto tem que ser claro, né? Não dá para colocar um objeto genérico que depois nem você, quando pergunta para o fiscalizado, ele consegue te mensurar qual é o projeto exatamente. Um plano de aplicação dos recursos financeiros e um cronograma de desembolso. Então, eu estou pulando os demais itens pelo adiantado da hora e o que é mais recorrente dentro do tribunal. Também é importante a previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim a conclusão das etapas. Ou seja, pessoal, isso está no artigo 116 da Lei de Licitações. Não é uma exigência do tribunal, não é uma exigência nem da instrução do tribunal, é uma exigência legal de uma lei federal, não é uma lei sequer estadual, quer dizer, é uma lei federal, regra geral, né? Tendo o plano de trabalho apresentado, com o objeto detalhado, o órgão concessor, ele tem que aprovar esse plano, né? Porque esse plano é apresentado inicialmente, vocês já têm até uma instância aqui para discutir e aprovar o plano, mas a legislação exige. E quantas vezes vem convênio que não tem aprovação do órgão concessor, do plano de trabalho? E as parcelas serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado. Quer dizer, as parcelas têm que ser liberadas se cumprir o cronograma, o plano de aplicação. As etapas. Não cumpriu a etapa 1, não dá para liberar a parcela 2. Então, não sou eu que estou dizendo também. A lei federal diz isso. Quem libera, acaba descumprindo a legislação. E pode, inclusive, né, dar pela irregularidade, multa, aplicação de multa, a quem deu causa ao fato. Ou não liberar quando não tiver havido a comprovação da boa e regular
repetir a comprovação da parcela recebida anteriormente, ou o executor deixar de adotar as medidas saneadoras que o órgão conveniente propôs aí para o conveniado. Tá? Os saldos, enquanto não utilizados, devem permanecer aplicado ou em caderneta de poupança ou em curto prazo, em conta específica do convênio. E de lá não deve sair em hipótese nenhuma. Receitas financeiras se aplica no objeto do convênio também, se soma ao objeto do convênio. E se houver, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à entidade no prazo improrrogável de 30 dias do evento. Tá? O que eu passei anteriormente é o que a legislação manda. Quer dizer, o que a Adalberto passou para nós aqui está totalmente na linha do que a lei determina. Então, o caminho a ser trilhado é esse, e para os municípios obterem esses recursos que estão aí, então, disponíveis para todos, é preciso ter um plano de trabalho detalhado, um projeto detalhado para aprovação. Né? Aí o tribunal ainda acrescenta alguns documentos, que só que vai ficar tudo disponibilizado para vocês no site da associação, né? Mas é mais para ter uma noção do que o tribunal vai pedir no momento que ele vai ver uma prestação de contas específica para vocês. Né? Então, ele ainda pede uma justificativa da secretaria para firmar o convênio, a norma que autorizou, um parecer técnico e um demonstrativo técnico, evidenciando que o convênio tem vantagem econômica para o Estado, a declaração que esse dinheiro indo para o município tem compatibilização na LDO, na LOA, no PPA, e as notas de empenho. Né? Com tudo isso, dá para se firmar o convênio, e o convênio é isso que a gente vai pedir no convênio também. Objeto a ser executado, metas a serem atingidas, prazo e cronograma, plano de aplicação, cronograma de desembolso, início e fim da execução. Isso, qualquer agente do tribunal que for fazer esse convênio, ele vai ter que responder sim ou não para essas questões. Não vai depender da natureza de um agente. Esse pediu isso e aquele não pede. Não, se ele for examinar o convênio, ele vai pedir todos esses itens do convênio. Né? Então, para uma prestação de contas não ter problema com o tribunal, acho que a primeira coisa que precisa é partir de um bom convênio. Né? Porque fica muito mais fácil da gente, fica claro, fica transparente para o tribunal e para toda a sociedade. Né? A prestação de contas é para todos, não é só para o tribunal. Estou fazendo a prestação de contas para o Tribunal de Contas. As prestações de contas. Eu elenquei aqui, e vou passar rapidamente alguns, porque são documentos dentro da prestação que a quem interessar vai ficar disponível, mas tem alguns itens que eu quero só ressaltar. O primeiro, cabe ao DAD, à Secretaria de Turismo, estabelecer uma data limite para a apresentação das comprovações anuais ou totais. Quer dizer, não é... é um convênio de 1.030 dias. Tem a prestação de contas anual. Tem que fazer a prestação de conta anual. Ou total. Então, todo ano, o DAD tem que apresentar para o tribunal, até 30 de junho, o parecer conclusivo de todos os recursos repassados no ano anterior. E pode também o órgão concessor, a seu critério, de forma fundamentada, atender eventuais solicitações de prorrogação de prazo para aplicação do recurso e prestação de contas. Quer dizer, ainda é possível, de forma fundamentada, a prorrogação de uma eventual prestação de contas. Vamos imaginar que o
o convênio se encerra há 6 meses e o dinheiro é liberado bem ao final, né? Então, existe algumas possibilidades, só que tudo depende da análise jurídica interna da secretaria, tá? Eu digo isso porque nós temos aí, vocês receberam muitas notificações do tribunal, né? E o DAD deve ter recebido tudo em dobro, porque tudo que foi para cada prefeitura foi uma para o DAD, que nós temos recursos de 2012, 252 milhões de reais, sem que o DAD tenha conhecimento da prestação de contas. Pode até ter sido prestado contas, não estou dizendo que não tenha, não foi prestado. Mas o DAD não emitiu parecer conclusivo dessas contas. E o que acontece? Num primeiro momento, o tribunal notificou ao DAD. Posteriormente, está notificando também os prefeitos. Muitos prefeitos estão dizendo o quê? Que já prestaram contas. E estão encaminhando a prestação de contas para o tribunal. Mas o tribunal, ele cobra do órgão concessor do parecer dele. O tribunal não vai dizer que a prestação está certa enquanto o órgão concessor não emitiu o parecer conclusivo dele e disser que o plano de trabalho, a aplicação está de acordo, que a obra foi concluída. Então, as prestações de contas que estão indo só para o tribunal, é necessário que as prefeituras entrem em contato com o órgão concessor para verificar se ele tem essa prestação efetivamente lá. Se não tiver, tem que remeter ao DAD para que o DAD emita o parecer conclusivo e encaminhar ao tribunal. O tribunal já teve casos que as prefeituras encaminharam, o tribunal já recusou uma análise preliminar antes do DAD se manifestar, né? A experiência nos diz, não posso falar em nome do tribunal, porque o tribunal tem 6 conselheiros, uma presidente, e a decisão é do colegiado, e nós estamos aqui da fiscalização. É a nossa primeira impressão, mas o tribunal notifica, insiste, entrega um documento, não é suficiente, ele insiste de novo, notifica. Esses municípios que não aplicaram o recurso mesmo, né, e que está fora, e que o dinheiro não está na conta, esse tem que estar muito atento, porque tem conselheiro dando 20 dias para apresentar a prestação de contas, e como se as obras estão concluídas, ou devolver o dinheiro atualizado. Então, é difícil falar de maneira genérica, porque cada caso é um caso, né? Mas estou falando assim, de forma geral, quem prestou, quem não prestou, quem prestou em parte, né? Quem prestou em parte tem que ter um parecer conclusivo de parte, pelo menos, né? Parcial, né, da prestação de contas, e autorização ou não do DAD para aplicar o restante, porque, na verdade, dependendo do objeto, dependendo do plano, é interesse da municipalidade, é interesse público que se conclua uma obra e que não que ela fique parada no município, e você passe todo dia por ela, falando, olha, essa obra é do governo, né? E não anda, e está 2, 3 anos, isso depõe contra a eficiência do serviço público, que nós somos o serviço público também, não é verdade? E a gente quer que funcione, como que a corregedoria, a secretaria, e tenho certeza também que os prefeitos, os técnicos que aqui estão. Então, aqui, basicamente, voltando ao slide, né, então tem que ter uma prestação de contas anual, ainda que o convênio seja por 2 exercícios, 3 exercícios. A lei de licitações fala que o máximo de um contrato ou convênio são 5 anos. E aqui eu estou elencando, e não vou falar sobre esses itens, porque nós já estamos bem adiantados na hora, os documentos que tem que ter na prestação de contas, né? Então, aqui tem que ter as despesas, cópias, tal. O DAD vai analisar. Se tiver qualquer problema, ele dá 30 dias para o saneamento das falhas, né? E vai reiterar, aqui a própria instrução do tribunal, e reitera até ajustar ou não, né?
Se ajustar, ótimo. Se não ajustar, ele pode até suspender por iniciativa própria novos repasses aos inadimplentes. Que aí também, aqui no Estado, a própria Fazenda corta os inadimplentes, né? Esgotadas as providências da Secretaria, encaminha o processo, comunica ao Tribunal de Contas, que aí o Tribunal passa a cobrar aquela inadimplência. Obviamente, essa série de prestações de conta de 2012, estou falando de 2012 porque a Diretoria de Fiscalização está analisando 2012, 2013 e 2014. Mas o 2012 salta mais aos olhos porque já tem um certo tempo, né? Todo ano vocês prestam conta, o DAD tem que apresentar um parecer conclusivo para o tribunal até 30 de junho. Então, ele tem aí 6 meses para postar e entregar o parecer conclusivo, dizendo que aplicou corretamente ou não o recurso. E aí eu estou elencando os documentos da prestação de contas, que inclusive os conselheiros, doutor Dimas, eu tenho algumas notificações que ele determina para o órgão que apresente os documentos do artigo 32. Então, os documentos do artigo 32, em alguns municípios, já tem determinação para apresentar lá no processo, que esse já não tem mais o que a gente está fazendo. A gente está trabalhando aqui com o futuro, né, e com o que está pendente, que aí vocês vão ter que correr atrás e ver efetivamente o que aconteceu. Outra coisa que eu estou grifando aqui, que sempre que se manda uma prestação de convênios, muitos municípios colocam esse dinheiro numa conta geral da prefeitura. E a própria instrução do tribunal pede conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, tá? Específica. Então, não dá para misturar com outros dinheiros. E aí, sim, só para encerrar e para dizer que a dificuldade parece grande, mas poderia ser muito menor. Por quê? Todo repasse abaixo de 4 milhões de reais, o tribunal só recebe os pareceres conclusivos e a relação de despesas. Se o DAD falar que está certo, a gente vai selecionar daqueles 1.000, uns 50, uma amostragem. Se a amostragem estiver certa, todos nós vamos só ter conhecimento. O tribunal não vai julgar, se houver alguma denúncia, ele volta a avaliar, né? Agora, quando não presta conta, o tribunal abre um processo dos 1.000, um para cada um, né? Então, o que? Gera um desespero que poderia nem existir, porque, na verdade, o que nós precisamos é que o dinheiro é público, repassado em 2012, esperávamos que tivesse prestação de contas, não é verdade? Pessoal, basicamente é isso, deu uma corrida aí por causa do horário. Se vocês tiverem questões, aqui está, eu não trouxe cartão, acabei saindo apressado, mas o e-mail nosso é esse. Sou diretor aqui na Unidade Regional de Mogi Guaçu, que é a regional aqui, que Olambra está, trabalhamos aí com o prefeito, fiscalizamos a prefeitura e fico à disposição, qualquer dúvida, ou por e-mail, né, ou se quiserem fazer questões aqui. Tá? Muito obrigado.